Com o microfone fechado vai ficar difícil, né? Vamos lá. Muito bem, estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do Domingo é Freud, este quadro criado aqui no Doni Correia, uma teia de ideias, um canal transdisciplinar criado por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico e um curioso contumaz, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA, e da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine. Antes de mais nada, eu já tenho que pedir para que, se você é novo ou nova no canal, já vai se inscrevendo, badalando a sineta, deixando o seu joinha, comentando bastante, para que assim a gente vá ampliando esta teia de ideias e fazendo destes quadros que eu crio aqui, um deles é Domingo é Freud, mais expansivo, que chegue a mais pessoas, para que assim a gente vá domando o algoritmo. Quero também agradecer a TV 247 pela retransmissão das minhas lives e dos meus vídeos, e convidá-los, vocês que estão assistindo a este vídeo na TV 247, inscrevam-se no meu canal Doni Correia, uma teia de ideias, porque assim você pode nos ajudar. Nós podemos receber agora o seu super chat também aqui na nossa conversa ao vivo. Vocês também podem nos apoiar pelo Pix, que está aí na descrição, porque assim a gente vai profissionalizando cada vez mais o canal, e a inscrição por si só é gratuita, mas me ajuda muito, porque assim, como eu disse, o YouTube vai entendendo que o meu conteúdo é relevante. E, pessoal, hoje nós vamos conversar aqui sobre algo que é bastante chato, bastante que causa na gente bastante consternação, né? Porque tem a ver com esses atentados que ocorreram recentemente, né? Aqui em São Paulo e em Santa Catarina. Nós tivemos aí, na semana retrasada, um atentado numa escola aqui na Vila Sônia, em que um garoto de 13 anos entrou armado na escola, matou uma professora, feriu alunos, feriu professores. E agora, essa semana, em Blumenau, nós tivemos um homem que invadiu uma creche, matou 4 crianças com uma machadinha e deixou várias pessoas feridas também. O que nos faz pensar o que está acontecendo com o mundo, né, gente? O que está havendo aí com as pessoas, e o que está acontecendo no Brasil, que até pouco tempo atrás não tinha essa cultura de invasões a escolas, né? Nós tivemos em 2019 aquele atentado na escola de Osasco. Acho que tudo no Brasil meio que começa, o marco zero desse tipo de fenômeno de invasão de escolas começa com o massacre de Realengo, né, que lá se vão mais de 10 anos, mas a época ficou como um fato isolado, e agora parece que tem sido cada vez mais recorrente o aumento da criminalidade, o aumento dos ataques, o aumento dos atentados contra a vida de pessoas inocentes, né, de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com nenhum tipo de situação que remeta à criminalidade, de repente são confrontadas com este tipo de fenômeno. E aí, para isso, eu gostaria de trazer aqui à baila a discussão de um filme que eu acho dos mais interessantes, que é o filme Elefante, né, de 2003. A gente vai conversar sobre esse filme, sob a ótica dos eventos que inspiraram o diretor Gus Van Sant a realizar esta obra, mas também a gente vai fazer uma ligação com o que tem acontecido no Brasil e como a sociedade tem reagido a isso que eu sempre digo, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo em que as pessoas precisam se provar o tempo inteiro. Há uma live que eu fiz aqui sobre a filosofia de Byung-Chul Han, que escreveu, entre outros livros, esse aqui, Sociedade do Cansaço, que eu ainda vou usar hoje para fazer uma citação aqui no final, quando a gente encerrar a nossa discussão. Mas ele diz que a nossa sociedade ela é uma sociedade que está adoecida, é uma sociedade do doping, é uma sociedade do burnout, né, do esgotamento,
da alta produtividade, você sempre precisa ser alguém, e este ser alguém acaba se tornando algo bastante doente, né? E estimula muito mais atitudes que têm a ver com a extinção do outro e com a autoextinção do que algo construtivo para a sociedade. Antes de eu começar a nossa conversa aqui, eu quero dar boa tarde ao pessoal que já está aqui com a gente, ó, a Michele. Muito obrigado, Michele, que está sempre aqui conosco. Michele Santos Nascimento, boa tarde. Tema extremamente necessário, com certeza. Nós temos também aqui Muniz dando boa tarde, né? E dizendo que chegou a tempo, que bom que chegou a tempo. Compartilhe nas suas redes sociais, vocês que estão assistindo a gente aí em tempo real, para que mais pessoas venham aqui fazer parte desta teia de ideias. Tumba do Escritor dando boa tarde também, outra presença recorrente aqui, muito obrigado. E Muniz está dizendo, live maravilhosa aquela, do Byung-Chul Han, né? Que é uma teoria muito interessante, eu gosto muito do Byung-Chul Han, porque ele é um filósofo extremamente sofisticado que escreve para não filósofos, que é o mais importante, né? Levar o conhecimento a uma gama maior de pessoas que não necessariamente têm intimidade com o assunto filosofia, para que não exista esse alijamento que faz com que as pessoas vão, na verdade, rechaçando aquilo que é da ordem do conhecimento, se tornam negacionistas, extremistas e assim por diante, né? Muito bom. Então, gente, vamos falar um pouco sobre o contexto que faz... Primeiro, vamos voltar lá nos atentados de Columbine, né, que aconteceram no dia 20, o atentado, né, acontece em 20 de abril de 1999. Me lembro como se fosse hoje, né, porque recebeu ampla cobertura da mídia, porque até aquele momento, em Columbine, o que aconteceu em Columbine não tinha precedentes. É óbvio que a cultura norte-americana, por ser uma cultura baseada na segunda emenda, né, em que as pessoas têm direito a portar armas e comprar armas indiscriminadamente, é óbvio que isso já havia produzido outros atentados em escolas, entre jovens e entre adultos, né? Em 98, houve, por exemplo, em Springfield, um atentado em que um rapaz matou um outro rapaz, um colega, porque estava saindo com a ex-namorada dele. Enfim, aí numa outra escola também nos Estados Unidos, houve em 98 ainda um ataque de um rapaz que tirou 2 vidas e deixou 20 pessoas feridas, mas entrou com uma arma que era do pai dele e tal. E obviamente que a gente sabe que na cultura americana, isso já foi documentado em filmes, e nos anos 70 e 80 isso ficou muito comum, de atiradores, lobos solitários, que subiam em cima de prédios e começavam a disparar indiscriminadamente em pessoas andando pela rua, pessoas que tinham algum tipo de surto. Isso depois foi ligado também a muitos veteranos da Guerra do Vietnã, que não tiveram o amparo e o apoio do Estado quando retornaram traumatizados dos campos de batalha, porque os Estados Unidos são assim, né, gente? Você é herói quando vai para a guerra, mas quando você volta da guerra mutilado, sem as pernas, sem os braços, tem aí filmes, né? Platoon, Nascido em 4 de Julho, mostra muito bem isso para a gente. Quando você volta, dependendo do serviço público de previdência social, os Estados Unidos não querem mais saber de você. Você se torna uma pessoa indesejável, não é mais aquele herói, né, que foi lá. Antes tivesse morrido, porque daí a gente indenizava a família e acabou. Mas não. A pessoa volta com traumas de guerra e aí já não são mais benquistos pelo Estado que colocou eles nessa situação. Isso sempre aconteceu. Agora, ali no final dos anos 90, isso começa a se tornar algo meio endêmico, né? E os atentados de Columbine, como eu disse, não são inéditos naquele momento, mas talvez seja o mais importante, porque sem saber ou sem ter a menor noção, aqueles 2 jovens que perpetraram o ataque na escola de Columbine estavam inaugurando uma nova era nisso que depois o Byung-Chul Han vai chamar de justamente sociedade do cansaço, e que faz a gente olhar para o sistema capitalista, para o sistema das nossas vidas hoje em dia, de uma maneira com um pouco mais de cuidado, para entender algumas nuances, né? O que eu quero dizer com isso? Os 2 jovens ali que planejaram e executaram os atentados em Columbine, o Eric Harris e o Dylan Klebold,
eles planejaram muito bem aquilo, né? Não foi uma coisa fortuita que um dia eles pegaram a arma na casa dos pais, foram lá na escola e atiraram. Não, houve um planejamento cuidadoso, quase que como se eles estivessem vivendo uma realidade paralela. É nesse momento que começam a surgir, principalmente, essa preocupação quanto ao que o seu filho faz na internet, o que os jogos que o seu filho consome, os jogos de videogame, podem fazer com a cabeça dele, mas a gente não pode colocar na conta de um jogo, de uma música, de um livro, né, ou da internet por si só, os desdobramentos de algo tão trágico e algo criminoso. Há coisas maiores por trás, né? Então, vejam, esses dois jovens entram no dia 20 de abril na escola de Columbine, onde eles estudavam. Dizem, algumas reportagens diziam à época que eles sofriam bullying dentro da escola, outros diziam que, na verdade, eles eram quem faziam bullying com os outros jovens, mas, de qualquer maneira, eles passaram muito tempo planejando esse ataque, estudando a planta da escola, comprando armas de diferentes tipos pelo correio nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu vou falar do Michael Moore aqui, do Tiros em Columbine. O Michael Moore mostra que há bancos nos Estados Unidos, você vai lá, abre uma conta e ganha um rifle de brinde. Você está numa barbearia fazendo cabelo, você pode olhar ali na vitrine as munições que você pode comprar e levar para casa. Loja de conveniência vende armas também. E eles se armaram até os dentes. Eles entraram na escola de Columbine levando um arsenal, um verdadeiro arsenal. Granadas, lançadores de granadas, pistolas automáticas, rifles, metralhadora, facas, ou seja, eles foram para matar e eles planejaram isso com muito cuidado. Desde 1996, os dois já mantinham um site na internet, um site secreto, com plantas de um jogo de realidade aumentada. Para aquele momento era super revolucionário, né? Um jogo chamado Doom. Eu joguei muito Doom, era um jogo de computador que você ficava em primeira pessoa com um rifle de cano cerrado, ou podia trocar de arma, pegar uma pistola, pegar uma faca, e saía andando pelo cenário, pelos labirintos do cenário, matando pessoas ou criaturas, enfim, depende muito da modalidade do jogo aí, né? Joguei muito Doom quando eu era adolescente. E havia um outro jogo que no final dos anos 90 ficou muito famoso também, que é o Carmageddon, né? Ou Carmageddon, que você dirigia um carro e marcava pontos ao atropelar famílias, atropelar velhinhos, atropelar carrinho de compra, crianças, enfim, é uma coisa horrorosa, né? Mas era uma coisa revolucionária para a época e o Dylan Klebold e o Eric Harris, eles usavam um site escondido na internet para compartilhar as plantas desses jogos, para quem jogava também poder saber como se movimentar em cada planta, em cada fase do jogo, né? Acontece que esse site ele foi crescendo e logo esses jovens começaram a postar nesse mesmo blog deles, né? Que era voltado para o videogame, para o jogo Doom, começaram a postar receita de como fazer bomba caseira, avaliação de armas, qual mata mais, qual bala que é mais poderosa. E, obviamente, que a partir daí eles já estavam planejando esses atentados na escola em que eles estudavam, na escola no colégio de Columbine. Quando esse crime aconteceu, eles entram lá e matam 20 e poucas pessoas, deixam mais não sei quantas feridas, e depois se matam, né? Aí já não se sabe se um matou o outro e se matou, ou se eles se mataram, mas isso causou um grande trauma na sociedade norte-americana e mundial na época. Eu me lembro, na época, inclusive, um ano antes, tinha acontecido uma tragédia aqui na USP, um rapaz também tinha matado a ex-namorada e o namorado atual da menina, e isso estava muito em voga, essa coisa de crimes em escolas, mas proporcionalmente uma coisa não tem muito a ver com a outra. Ali a gente estava tratando de um menino que teve um surto, né, de ciúme, psicótico, foi lá e cometeu o crime, e aqui esses dois rapazes que planejaram cuidadosamente, criteriosamente, o atentado que eles, então, levariam a termo no dia 20 de abril.
Ocorre que esse atentado à época se tornou tema de várias produções culturais, né? Imediatamente depois desses atentados de Columbine, começou-se a se falar muito no papel que a música, o rock norte-americano, ou os desenhos animados voltados para adultos e consumidos por jovens, teriam, né, o papel que esses produtos culturais teriam no incentivo à violência. Então, Marilyn Manson, né, que era Marilyn Manson, um cantor, né, a banda se chama Marilyn Manson, mas ele, a persona Marilyn Manson, na época foi bastante acusado de ser aquele que incentivava jovens a cometerem crimes, porque Marilyn Manson, eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre Marilyn Manson, porque é também uma das coisas que eu gostava muito no final da minha adolescência, começo da vida adulta. E não vejo nenhum tipo de apologia à violência, pelo contrário. Todos esses produtos, né, o desenho South Park, que eu vou falar daqui a pouco, o Marilyn Manson, eles faziam a crítica do modelo de vida norte-americano, que parece tão inclusivo, tão libertador, tão convidativo e, na verdade, é cheio de hipocrisia, reacionarismo, uma religiosidade que cerceia, que impossibilita as pessoas de terem um discernimento maior. Então, o Marilyn Manson, em 1995, já tinha ficado mundialmente famoso com o single, né, Sweet Dreams, que é um cover da banda do duo inglês Eurythmics, né? Ele lança essa música, se torna mundialmente conhecido, e no disco seguinte, que é o Antichrist Superstar, né, o Anticristo Superstar, em que ele vai investir contra essa hipocrisia da sociedade norte-americana, ele se torna universalmente conhecido, né? E em 1998 ele lança Mechanical Animals, que é um disco assim mais intimista, é um disco mais que fala sobre o indivíduo, não tem uma influência muito do glam rock, né? Do David Bowie e tal. E aí acontece o atentado de Columbine. E em 2000, isso foi em abril de 99, em novembro de 2000, me lembro bem, comprei o disco no dia do lançamento, ele lança Hollywood, que é justamente um disco dedicado a fazer essa crítica do que estaria acontecendo com a juventude norte-americana exposta a essa hipocrisia da religião, da política, enfim. Um disco muito bom, eu acho que talvez é o último disco que o Marilyn Manson gravou, que de fato merece bastante atenção, porque depois disso ele foi se desgastando. E South Park, que era um desenho que no final dos anos 90 mostrava ali a realidade de uma cidade interiorana dos Estados Unidos, em que tudo é errado, assim, tá tudo errado, né? As crianças, elas são expostas a uma ultraviolência, ao racismo, a todo tipo de abuso psicológico, às vezes até físico e tal, e isso é tratado de uma maneira sarcástica, bastante ácida, né? Depois disso, a gente tem aí, saindo em 2002, o documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine, Bowling for Columbine, né? Que é um documentário sobre essa obsessão armamentista norte-americana, em que o Michael Moore vai fazer entrevista com várias figuras, inclusive com o Marilyn Manson, que diz uma coisa sensacional. Ele fala, o Michael Moore pergunta para ele: o que você diria para esses jovens, né, que consomem a sua música e que os pais dizem que podem se tornar violentos por causa disso? Ele diz: olha, eu não diria nada, eu ouviria o que eles teriam a dizer, porque talvez foi isso que faltou a esses jovens que cometeram os crimes em Columbine. Não teve ninguém para conversar com eles, né? Então, isso é um dado muito interessante. Quero também aqui, antes de eu continuar, né, colocar aqui mais alguns comentários de vocês. Estou aqui contente por ouvi-lo. A Solange está dizendo: muito obrigado, Solange. E a minha mãe querida, né, sempre a primeira a chegar e a última a ir embora, Zuleika Mamprim, boa tarde a todos, né? E temos também aqui um comentário que acabou de chegar, da tumba do escritor. Se entendi bem, Sociedade do Cansaço descreve a mudança das relações de poder e autoridade junto ao indivíduo, descritas por Foucault, para a autocobrança pelo próprio indivíduo, lembrando Bauman. É exatamente isso, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas em termos gerais, a Sociedade do Cansaço prevê
essa mudança de paradigma que Foucault dizia da sociedade disciplinar, em que as instituições estão postas para refrear instintos dos indivíduos que compõem essa sociedade, a prisão, a escola, o hospital, enfim, né? E a sociedade do desempenho não, ela é inclusiva, você tem que se incluir em algum lugar, no shopping, na academia, nas redes sociais, você precisa de alguma forma exercer influência e estar presente e ser reconhecido nesses ambientes que extrapolam para a vida cotidiana, mas eu vou falar um pouco mais daqui a pouquinho, tá, Tumba? Segura aí que a gente já vai falar um pouco mais sobre essa questão da sociedade do cansaço. Então, Tiros em Columbine é um documentário que mostra, né, a partir diretamente dos atentados na escola em 99, e aí em 2003 nós temos o filme de Gus Van Sant, Elefante, né? Que naquele ano, em 2003, venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. O Festival de Cannes, naquela época, estava passando por uma espécie de crise. Acho que o cinema, de uma forma geral, no começo dos anos 2000, passou por uma crise de identidade estética, né, que atingiu o seu ápice em 1999, com Matrix, Clube da Luta, O Sexto Sentido, o retorno da franquia Star Wars, né? E de repente no começo dos 2000 vem aquela ressaca do tipo, e agora para onde vamos, né? Então o cinema estava sendo muito criticado por trazerem filmes, por trazer filmes que nem sempre eram considerados pela crítica muito inteligentes, mas que parecia que os cineastas estavam buscando novos caminhos. Clube da Luta, inclusive, que aqui em São Paulo, também no ano de 1999, está vinculado a uma tragédia que um rapaz entrou no shopping Morumbi em novembro, né, de 99 e metralhou todo mundo dentro de uma sala de cinema, matou 3 pessoas, 3 ou 4 pessoas, e feriu umas tantas outras, né, e acabou sendo condenado depois. Então percebam que essa coisa estava muito viva nessa época. E o Gus Van Sant, ele não queria, com o Elefante, fazer exatamente romancear ou fazer uma ficção a partir dos atentados de Columbine, conforme eles ocorreram. O que o Gus Van Sant queria com o Elefante era realizar um estudo sobre como a violência nasce nessas pessoas de tão pouca idade. E num ambiente escolar, que, enfim, né, a priori é um lugar que a gente vai para se fazer, né, quer dizer, para que a gente se torne pessoas, para que a gente aprenda a moral e a ética, enfim, e é exatamente ali que acontecem os atentados, né? É ali que os jovens estão mais vulneráveis, né, paradoxalmente pensando. E Elefante, então, é este longa de 1h20, é um filme curto, que vai passear por uma escola ao longo de um dia todo. E o Gus Van Sant, ele filma de uma maneira que nos coloca dentro da vida desses jovens que estão ali dentro daquela escola, quase como se fosse o próprio jogo Doom, né? Tão jogado aí pelos 2 rapazes lá, o Eric e o Dylan, que cometeram as atrocidades em Columbine. E o Gus Van Sant, ele não faz questão nenhuma de contar uma história, ele não quer cair naquela estrutura fácil, que é se valer dos estereótipos de uma high school, né, de um colégio norte-americano, com jovens ali entre 15 e 17 anos, em que nós temos os personagens, os engraçadinhos, os populares, os nerds e tal. A gente vai vendo isso quase como se fosse uma coisa natural. A câmera, né, do Gus Van Sant nesse filme traz para a gente assim planos e sequências imensos de crianças, de jovens andando pelo colégio, cumprimentando um ao outro, fazendo suas atividades. Então não tem muita história acontecendo ali do ponto de vista do cinema tradicional. Existe muita coisa acontecendo porque nós vamos olhando para esses jovens e vendo como funciona o dia a dia de verdade, fora daquele registro espetaculoso da Hollywood dos anos 80, por exemplo, que inundou nossa vida, né, com filmes sobre jovens no high school norte-americano, né? Então, por exemplo, a gente tem o personagem John, né? Todos os jovens, a grande maioria dos jovens desse filme, eles usam o próprio nome porque eles são amadores, não eram atores. O Gus Van Sant, ele quis
trazer jovens que iam expressar a realidade deles do dia a dia, não interpretar algo. Tanto que o filme ele é bem improvisado, né? Os diálogos são improvisados, e a câmera vai passeando pelo colégio, e aí sim nós conhecemos imagens arquetípicas ali. Então nós temos o casal mais bonitinho do colégio, que o rapaz é esportista e a menina é toda popular também. Nós temos as amigas, que são aquelas meio patricinhas de Beverly Hills, né? Que são, assim, tem uma conversa fútil, uma conversa de adolescente, né? Não adianta, porque a adolescência é o momento talvez mais cruel das nossas vidas, né? Nós queremos dominar o mundo, mas a gente não sabe lavar nossa cueca debaixo do chuveiro. Então, a gente tem conversas fúteis, a gente tem uma vida fútil, a gente não tem muita coisa interessante para falar, para dividir, né? A gente está ali no meio da nossa vida, que ainda está desabrochando e tal. Então, essas três meninas, por exemplo, né, que almoçam juntas, que falam, vamos para o shopping fazer compra depois. Tá bom, eu vou, mas eu preciso primeiro encontrar o fulano. Você está passando tempo demais com ele, você não gosta mais da gente. Não, sabe, conversa assim, e aí começa a aparecer, né, claro, justamente essa crueldade dessa sociedade. Essas três meninas, elas terminam de comer, comem que nem um passarinho ali na hora do almoço, comem quase nada, jogam quase toda a comida fora, depois vão às 3 para o banheiro vomitarem, né? Para não engordarem. Então, assim, já estão desenvolvendo bulimia, né? Que é aquela coisa, você não pode ter 1 quilo a mais, porque daí você já não é mais aceita. Né? Então, e essa coisa dos pequenos rituais vão estar muito presentes também nos dois jovens que vão cometer esses crimes nessa escola, né, que o Gus Van Sant traz para a gente. Nós temos a menina meio nerd, meio esquisitona, que ninguém gosta muito dela, chamam ela de loser, né? E aí aparece esse componente da palavra loser, que talvez é o insulto maior para o norte-americano ser chamado de loser, né? Perdedor. Cada cultura, gente, tem o seu xingamento que melhor traduz os preconceitos e a hipocrisia da sua cultura. Né? Cada sociedade tem um xingamento específico. Por exemplo, aqui no Brasil, talvez o maior xingamento para alguém é dizer que ele é filho da Pi, né? Filho de uma meretriz, para ser eufemístico aqui, né? Por quê? Olha para a história do Brasil, né? A gente tem um histórico escravocrata até hoje, né? A gente descobriu aí trabalhos análogos à escravidão, trabalho escravo mesmo, né? Há pouco tempo atrás, inclusive no Lollapalooza, que todo mundo foi lá, festejou e tal, eu não vi ninguém boicotando o Lollapalooza porque tinha trabalho análogo à escravidão. De qualquer maneira, numa sociedade escravocrata, lá na época em que os escravizados estavam no auge, né? Quer dizer, a nossa sociedade enaltecia a escravidão, né? O agro, né? As mulheres escravizadas, elas não eram somente aquelas que cuidavam da casa, cozinhavam e cuidavam dos filhos do senhor da casa grande. Também tinha que fazer a ele favores de cama, né? E quando nascia um filho advindo dessa relação extraconjugal do senhor da casa grande, essa criança ia ser colocada para escanteio, mas todo mundo ia saber que era filho ou filha de uma escravizada com o dono da casa, mas não podia fazer parte porque é filho de uma escravizada, portanto, é um filho bastardo. Então, quando você xinga alguém de filho da Pi, né, filho de uma meretriz, enfim, você está dizendo que essa pessoa não tem linhagem, que a mãe dela deita-se com qualquer um, né? No Japão, talvez o maior xingamento das pessoas é dizer que a pessoa não tem honra. Se alguém de dentro da família olha para você e diz, você é uma pessoa que não tem honra, isso pode levar a pessoa a tirar a sua própria vida, porque a honra, de novo, né, cada sociedade com a sua hipocrisia, e cada ser humano é um hipócrita em essência, né? Mas é um xingamento horrível dizer que não tem honra. E nos Estados Unidos é o loser, né? Por quê? Porque numa lógica altamente capitalista, se você não deu certo, se você não é uma estrela, se você não é o mais bonito, o mais querido, o mais rico, você perdeu o bonde, então você é um loser. E isso é extremamente importante para a gente entender esse momento, porque o Gus Van Sant vai trazer para a gente, de fato, que
o rapaz, que é o mentor intelectual desses ataques ali na história do filme Elefante, ele sofre um bullying pesado, o pessoal fica atacando papel molhado em cima dele, e ele é um cara recolhido, ele até tem um rosto assim, um semblante calmo, um semblante amigável, mas ele está a todo momento já estruturando um plano para entrar na escola junto com um amigo dele e matar geral, né? E eu digo mais, assim como aconteceram os fatos em Columbine, né, na escola de Columbine, que muita gente diz que houve de fato essa ritualística para perpetrar o crime, o Gus Van Sant traz para a gente ali as últimas horas desses rapazes, que é recebendo a arma em casa, testando a arma, daí tomando café, tomando banho, daí eles vão tomar banho juntos, né? E um fala para o outro, pô, a gente vai morrer hoje, né? Eu nunca beijei ninguém, você já beijou? Daí eles estão tomando banho junto e se beijam. Tem esse aspecto que na época foi dita também, que talvez os dois rapazes eles não eram só amigos, eles tinham uma relação uma afetiva e que o pacto, que todo o atentado também era um pacto de morte, mas isso é o de menos, né? Se era um pacto de morte. O importante é que, através do que o Gus Van Sant traz para a gente compreende a desfuncionalidade, inclusive dos pais dessas crianças, né? Na primeira cena do filme, um dos meninos que se salva, né? Ele não é morto no atentado, ele está indo para a escola, o pai dele está guiando o carro de manhã e bate nos outros carros e queima a calçada, né? Sobe em cima da calçada. Por quê? Porque o pai dele já está bêbado ali naquele horário e ele tem que pegar o carro do pai e falar: senta aí no banco do motorista, fica aqui, liga para o irmão mais velho dele e fala: vem buscar o papai que ele já está bêbado. Então mostra essa disfuncionalidade entre aqueles rapazes e a impossibilidade deles externarem isso, porque dentro da escola eles estão a todo momento também colocados numa situação de autoridade que não quer olhar para os problemas deles, mas quer apenas estruturar ali um ecossistema repressor, né? Tanto que esse menino, quando ele chega na escola, o diretor olha para ele e fala: vai para minha sala agora. Você vai ficar na detenção. Olha, nos Estados Unidos você tem aquela coisa, quando você se comporta mal na escola, você pega um sábado e fica o dia inteiro na escola lá preso, que eles chamam de detenção, detention. Olha isso, né? E aí você tem que ficar lá. Tem um filme, O Clube dos Cinco, que mostra muito bem isso. É um filme dos anos 80, que mostra com a cara dos anos 80 a vida desses jovens que fazem alguma coisinha mínima e aí são submetidos a uma punição completamente desproporcional em relação ao delito que eles haveriam cometido, né? Vamos dar mais uma olhada aqui, mais uma rodada nos comentários de vocês. Ó, a Michelle está dizendo aqui, ó, é interessante e triste como a maioria das pessoas não conseguem distinguir uma abordagem mais pungente e sarcástica dos assuntos e confundem com apologia. Pois é, eu não sei se confundem ou se é má vontade mesmo, né, Michele? Porque às vezes as coisas são tão claras que a gente custa acreditar que a pessoa não entendeu, né, o sentido real da coisa. Outra obra bem forte nessa questão do ataque é a Polytechnique, do Denis Villeneuve, é verdade, né? Existem muitas obras que retratam esse tipo de incidente, né? A Tumba do Escritor, assim, nunca se sabe o que farão com a obra. É aquilo que eu falei, né? Quer dizer, o assassino do John Lennon, né? O Mark David Chapman, disse mais de uma vez que ele leu o livro O Apanhador no Campo de Centeio antes de matar o John Lennon e que ali ele entendeu o que ele tinha que fazer. Aí você vai ler O Apanhador no Campo de Centeio, não tem nada para entender ali. É uma história de um garoto que está deslocado do meio em que ele vive, que ele não entende direito a vida dos adultos, ele não quer crescer, mas não tem nada ali que esteja mandando matar alguém ou acabar com alguém. Então, isso obviamente, obra de uma mente que já tem essa propensão sociopata, psicopática, enfim, né, psicopatia e assim por diante, né? Então, o filme Elefante, ele vai oferecer para a gente exatamente esse panorama de jovens que estão inseridos numa sociedade, e aí eu já até recomendo que vocês assistam
na sexta-feira, no Tríptico 247, na TV 247, que eu participo, né, junto com a Valéria Marque, com o Flávio Ricardo Vassoler, a gente discutia, nessa última sexta, o filme Tiros em Columbine. E aí, o que surgiu ali para a gente, né, e o que a gente debateu bastante, é que, assim, para um sistema para um sistema capitalista de altíssima performance, que é o que acontece cada vez mais com as nossas vidas, nós só temos duas funções, tá? Que é produzir para poucos, né? Produzir em nome de algumas poucas corporações e consumir em larga escala. E às vezes fazemos isso ao mesmo tempo, né? Então, ou nós produzimos e consumimos, ou nós produzimos para outros consumirem. Ou nós consumimos isso de uma maneira desbragada. E num sistema como esse, nós somos obsoletos. A gente está vendo a obsolescência da nossa vida enquanto indivíduos, enquanto pessoas, com sentimentos, com vontades, com virtudes, com defeitos. A gente está vendo como as novas tecnologias, as big techs, as redes sociais, como tudo isso vai moendo o nosso ego. Nós, a todo momento, temos que nos sentir parte de alguma coisa, e essa é a discussão do Byung-Chul Han, né? A gente precisa, a qualquer custo, se sentir inseridos dentro de um contexto. A gente vê isso em redes sociais, principalmente o TikTok, né? Que é aquela coisa que vai dispersando a sua atenção, que vai alienando você, que vai transformando você num consumidor de conteúdo automático, né? Porque tem o scroll infinito ali, você vai passando para cima, mas Instagram, Facebook, enfim, né? Tudo isso vai, de alguma forma, vendendo a um tipo de população cada vez mais jovem ideais que não se encaixam com os padrões normais de vida, né? Então, é como se as pessoas elas entendessem que, já que essa sociedade não me dá, não importa o quanto eu queira ser alguém, ou eu estude para ser alguém, ou eu queira ter um bom trabalho, e isso não acontece na minha vida, então eu vou levar isso ao extremo, ao limite. Eu vou extinguir a vida dessas pessoas que não me reconhecem e vou extinguir a minha própria vida também, porque daí, pelo menos, eu serei visto por alguém, eu chamarei a atenção. E isso vai eliminando a alteridade, você fica completamente incapaz de olhar o outro, de se olhar para além daquela redoma que você se coloca. Quando a gente olha um jovem que vai lá, atenta contra uma professora, ou um homem adulto já que é visto fazendo posts na internet, dizendo que ele vai fazer o que fez, ou depois de fazer foi lá e disse que fez, ou vídeos dele dentro do elevador fazendo caras e bocas, como se ele fosse um lutador de filme ou um personagem de videogame, você percebe que a sociedade ela está, de fato, adoecida. É uma sociedade do doping, é uma sociedade, como o Byung-Chul Han também chama, né, a sociedade do cansaço, é uma sociedade do doping. As pessoas estão cada vez mais se medicando para aplacar essa dor. Saiu muito na época do atentado de Columbine, que o Eric Harris, que acho que era... ele tinha acho que 17 anos na época, ele tomava um remédio chamado Luvox, né? Que é a fluvoxamina, né, que é o princípio do remédio, mas ele já havia tomado antes um remédio que é o Zoloft, né, Zoloft, que é sertralina. Sertralina eu já tomei, é um remédio para ansiedade e depressão, que ele é meio chato no começo, ele causa muita cólica, muita dor de cabeça, causa muita dor de barriga. Vocês sabem, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então ele atua muito, porque é um recaptador serotoninérgico, alguma coisa assim. Eu não vou usar termos técnicos aqui com propriedade, porque não é essa a minha função, eu não sou médico, não sou psiquiatra, mas por exemplo, sertralina é um remédio usado contra a depressão, contra transtorno de ansiedade, contra toque, e ele não estava gostando muito, ele havia reclamado para o médico que ele não estava se adaptando, Por quê? Porque é um remédio que no começo ele potencializa a ansiedade, né? Até o corpo
assimilar a substância e baixar os níveis, né, para o aceitável. Então, ele trocou de remédio. Então, a gente já vivia, desde aquela época, numa sociedade que dopa as pessoas, e dopando as pessoas, você meio que elimina metade do problema, porque quando a pessoa fica dopada, ela não é capaz de ter o discernimento, e quando não é capaz de ter o discernimento, ela pode realizar qualquer tipo de ação, seja ela boa ou ruim, sem muita noção daquilo que está sendo feito, né? Então, o Byung-Chul Han vai justamente nesse livro A Sociedade do Cansaço resumir de uma forma assim quase que cirúrgica, né, a situação que a gente pode observar nesse menino do Colégio da Vila Sônia, nesse homem da creche de Blumenau, nos atentados de Columbine, no atentado de Realengo, no atentado de Osasco, em outros atentados que acontecem nos Estados Unidos o tempo todo, não é? E o Byung-Chul Han diz o seguinte, ó, o sentimento de ter alcançado uma meta definitiva jamais se instaura, ou seja, a gente vive numa sociedade que você daqui a pouco não sabe nem mais o que você quer para te fazer feliz, porque não existe essa coisa para te fazer feliz, né? Então, a meta, ela nunca chega, porque você não sabe qual que é a meta. Não é o que o sujeito narcisista, não é que o sujeito narcisista não queira chegar a alcançar a meta, ao contrário, não é capaz de chegar à conclusão, ele não entende qual é a meta dele. A coação de desempenho força-o a produzir cada vez mais. Assim, jamais alcança um ponto de repouso da gratificação. Vive constantemente num sentimento de carência, olha que interessante, né? E de culpa, né? Então, o ego narcísico, ele vai se inflando, se inflando, se inflando, até que ele atinge esse ponto de carência e de culpa. E visto que, em última instância, está concorrendo consigo mesmo, né? Porque já que ele não sabe o que é bom para ele se realizar, agora ele é o próprio inimigo, né? Ele não tem mais esse parâmetro, ele apaga a alteridade, né? Então, visto em última instância, visto que em última instância está concorrendo consigo mesmo, procura superar a si mesmo até sucumbir, é o burnout, né? Sofre um colapso psíquico que se chama burnout, esgotamento. O sujeito do desempenho se realiza na morte. Realizar-se e autodestruir-se aqui coincidem. Essa morte não precisa, gente, ser exatamente física, ela pode ser uma morte mental, ela pode ser uma morte comportamental. A pessoa se esgota. E algumas delas, já com propensão a surtos psicóticos, esquizofrenia, ou, enfim, comportamentos de ordem sociopática, acabam, de fato, atentando contra outros. E aí, por fim, para a gente fazer uma conclusão disso, né, eu queria também trazer à baila um fato que a gente não pode desprezar, que é a cultura da arma, do armamento. Lembra que eu falei para vocês que nos Estados Unidos sempre foi comum esse tipo de atentado, fosse em escolas, fosse na rua, fosse num prédio, seja lá o que for, porque os Estados Unidos formam um país que tem essa cultura da arma em que as pessoas elas têm o direito de terem suas próprias armas para defenderem os seus, para defenderem a família tradicional, né? A moral e os bons costumes, que isso é uma coisa que acabou chegando aqui no Brasil, sobretudo de 2016 para cá, com esse pensamento negacionista, bolsonarista, né? Da moral e dos bons costumes. É aquele homem de família, o homem de bem que da porta para fora prega a moral e os bons costumes e da porta para dentro bate na mulher e pede nudes do sobrinho de 15 anos. Né? Então, essa é a sociedade que a gente viu aflorar de 2019 para cá, a partir do primeiro ano do governo Bolsonaro, porque agora as pessoas defendem, né, os congressistas, alguns, defendem que as escolas tenham policiamento, que os professores andem armados. Ora, eles são incapazes ou são mau caráter suficiente para não verem ou não quererem ver que quanto mais armas você tem no ambiente, maior a propensão de um massacre dessa natureza. Imagine esse cara que invadiu a creche em Blumenau, se ao invés de uma machadinha, ele tivesse com uma pistola automática. Aí a gente teria 40 crianças mortas e não 4, né? Que já é horrível. Uma, né? Criança morta num contexto desse já é horrível, imagina. Mas não, então a gente vê essa cultura da arma, né?
dessa cultura extremista norte-americana, a gente sabe, os Estados Unidos lutaram contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, mas há poucas sociedades tão fascistas quanto a sociedade norte-americana, os Estados Unidos da América, terra da liberdade, the American way of life, né? E isso tudo é imitado por nós aqui no Brasil, justamente por incentivo de um governo que queria, na verdade, limpar a face da terra, dizimando índios, negando a pandemia, destruindo os nossos recursos naturais. E não adianta dizer que não há uma relação entre esses atentados em escolas e o governo vai politizar o discurso, agora vai politizar um crime. Ora, nós passamos os últimos 4 anos ouvindo falar em CACs, que eu nem sabia o que era, colecionador, atirador e caçador. No Brasil, onde a caça é proibida, por que você vai querer ser caçador? Claro, é um subterfúgio para que a população se armasse, na esperança de que as pequenas milícias pudessem, como as que existem nos Estados Unidos, por exemplo, a milícia de Michigan é um grupo armado auto-organizado em Michigan, nos Estados Unidos. Isso mostra no filme do Michael Moore que eles se organizaram para fazer a segurança da comunidade. E 2 deles, um determinado momento lá, entraram numa loja, sei lá onde, agora eu não me lembro, teria que ver o filme do Michael Moore de novo, e cometeram crimes contra civis. Né? Então, veja como é perigoso esse discurso negacionista de dizer que as armas elas servem para proteger. Ninguém usa uma arma carregada em casa para se proteger. Em algum momento, isso vai descambar para a criminalidade. Né? E agora nós estamos vivendo justamente a ressaca desse governo. Talvez esses fatos que estão acontecendo cada vez em maior número e num espaço pequeno de tempo entre um e outro, seja justamente essa ressaca de uma parcela da população que não aceita contra-argumentos e está completamente anestesiada, dopada, refém de uma sociedade que é pautada por grupos de WhatsApp, por grupos de Telegram, por TikTok, por Instagram, por grupos fechados, pela Deep Web. O marco da internet precisaria ser revisto, porque a Deep Web, que é aquilo que a gente não consegue ver na superfície da internet, é um local onde, tudo bem, existem coisas muito interessantes lá, os anônimos se articularam na Deep Web, existem projetos para a melhoria da vida das pessoas que são desenvolvidos na Deep Web por uma questão de segredo industrial, depois vem à tona, mas a Deep Web é onde se compra arma de maneira ilegal, onde se compra droga, onde se cometem crimes contra crianças, que eu não vou falar aqui para o YouTube não me desmonetizar depois, onde se comercializam tudo aquilo que é ilegal, e assim por diante. E a gente não pode pensar que a ingerência do Estado nessa questão das nossas vidas é o controle estatal que eu não quero que o Estado se meta na minha vida. Ora, o Estado tem que se meter na minha vida, sim, em alguns aspectos, na medida em que eu pago os meus impostos e eu vivo dentro de uma sociedade em que eu quero me sentir minimamente confortável e seguro. A revelia dessas pessoas que querem se utilizar do princípio do menos Estado e mais, um Estado mais liberal, né? Quer dizer, o menos Estado interferindo na minha vida, para cometerem crimes em nome da fé, em nome da segurança, em nome da moral e dos bons costumes. Tá bom, gente? Vamos dar mais uma olhada aqui nos últimos comentários. Nós temos aqui... Nossa, tem bastante comentário. Já tinha falado aqui, outro bem falando que tá. A Michelle, eu já tinha visto aqui o comentário dela. Olha lá, ó. O Muniz está dizendo aqui, ó, família cada vez menor e, com isso, mais tempo para se entreter, com futilidades. Também tem esse aspecto, né? As famílias estão cada vez menores hoje em dia. Kleber está dizendo, salve, professor Doni, boa tarde a você e a todos. Não recebi a notificação do YouTube para variar, né? Achei agora aqui no feed, vou assistir do início e partilhar nas redes. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, gente. Às vezes o YouTube ele dá essas bugadas, tá? Nosso canal ele ainda não tem um tamanho dimensional
imenso. Então é importante que vocês me ajudem assistindo aos meus vídeos passados, compartilhando aqui os vídeos que eu trago para vocês, porque daí o algoritmo começa a entender que o meu conteúdo é relevante, tá? Muito bom ouvi-lo, Doni Muniz está dizendo, muito obrigado, e também diz, gostaria de entender o que seria família tradicional, né? Eu também queria entender o que é família tradicional, porque família, para mim, é a família, é o seio familiar, é onde você aprende os valores, é onde você aprende a se comportar em sociedade, é onde você aprende a ter moral, é onde você aprende questões de éticas para com o seu próximo. Agora, família tradicional tem que ser homem, mulher, filhinho, todo mundo indo para a igreja, todo mundo votando na extrema-direita, todo mundo odiando o comunista e todo mundo matando, se for preciso, para defender essa tal essa tal família tradicional brasileira, né? Não faz o menor sentido se a gente for pensar. E a Michelle está dizendo, esses cidadãos de bem amam tanto família que em muitos casos querem ter mais que uma. Em muitos casos tem umas 3 aí. Eu conheço algumas famílias, alguns pais de família tradicional brasileira que gostam tanto da família brasileira que já tem umas 3 ou 4, né? Uma grande parcela, eu diria. Olha lá, né? Tumba do escritor dizendo a afirmação da fantasia infantil do falo poderoso materializada na posse de armas. Aliás, poderia falar onde a fantasia, falar onda de fantasia desde o início do milênio. Pois é, né? Tem essa questão do falo também, né? Já que nós estamos falando aqui no Domingo é Freud, um espaço para a gente trazer um pouco de psicanálise, a arma, ela se torna um substituto do falo, assim como o carrão, né, de 400 mil dólares, assim como som alto que te acorda de madrugada quando você está dormindo, daí passa o cara lá com som alto. Tudo isso vem de uma sociedade extremamente patriarcal, que, por não conseguir se reconhecer como indivíduo e por muitas vezes ter passado por situações repressoras, acabam, então, desviando essa questão do falo para a arma, para o carro, para a moto, para a música, enfim, né? A gente poderia falar disso de uma maneira muito mais aprofundada. Aliás, eu vou trazer mais questões sobre isso, porque o que o Tiros em Columbine mostra para a gente, principalmente quando o Michael Moore entrevista defensores das armas, né? Como, por exemplo, o ator Charlton Heston, que era presidente de uma dessas associações de caçadores, colecionadores, e meio que expulsa o Michael Moore da casa dele, quando o Michael Moore começa a falar, escuta, você tem tantas armas na sua casa, você já foi vítima de violência? Não, nunca sofri violência. Você sabia quantas pessoas por ano morrem por conta do uso indiscriminado de armas e da distribuição de armas? Ah, tá, mas não tem nada a ver com isso, porque não sou eu, não faz parte da minha realidade. E ele fala que ele tem arma A, arma B, arma C, e tudo isso a gente vê que é uma substituição do falo, né, gente? É impressionante isso. A Zuleika está aqui dizendo obrigado pela aula, muito boa, muito obrigado, minha querida mãezinha. E nós temos aqui, Muniz, também, essa do som alto, eu não imaginava. É só ver, né? Quanto maior o carro e mais alto o som, mais problemas o dono desse carro tem com a questão do falo, com a autoconfiança, né, com a forma como ele se enxerga, né, e é batata, isso é o conhecimento, é a psicanálise de boteco, né, o basicão do basicão. Obviamente que depois a gente pode estudar isso mais a fundo, mas o básico do básico é isso, ó. Zuleika está dizendo aqui, eu eduquei vocês só no olhar, hoje as crianças não têm limites, minha mãe dizendo, né, como educou os filhos, né, e ela educava a gente de uma forma muito eficiente, não é? Sem precisar encostar a mão, sem precisar falar um A mais alto, né? Mas a gente tem a disfuncionalidade das famílias hoje em dia que justamente vão se intensificando, e a pandemia mostrou isso muito para a gente, né? De repente as pessoas tiveram que olhar e falar, putz, eu tenho uma mulher em casa, eu tenho um marido em casa, eu tenho filhos em casa. Quem é você? Eu sou seu filho, estou aqui há 5 anos. Puta, é mesmo, né? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que dispersa cada vez mais as nossas relações, justamente por meio desses
desses fetiches que alienam a gente, né, alienadores, que vêm justamente da rede social, do consumismo, e de uma maneira cruel, né? Veja que lá em Blumenau, a gente foi obrigado a ver, no meio da matéria sobre Blumenau, lá no Paraná, uma TV, né, que é mantida, uma TV de propriedade de um desses apresentadores da TV aberta, né? Por sinal, um rato de pessoa, né? Para fazer frente aí, né? Para ressoar no apelido que ele tem. Ele tem uma TV no Paraná e ele foi o programa lá da tarde, aqueles que quando torce sai sangue, estava cobrindo os ataques em Blumenau e interromperam a reportagem para fazer uma publicidade de uma funerária, né? Olha, nesse momento em que a gente nunca sabe se vamos voltar para casa, né? Os pais que deixaram as crianças lá na escola de manhã, olha, tem o nosso serviço aqui da funerária tal. É um absurdo, né? Quer dizer, é a sociedade do espetáculo levada ao seu limite do insano, né? É impressionante. Muito bem, meus caros, eu espero que vocês tenham gostado deste Domingo é Freud de hoje, em que conversamos um pouco sobre elefantes, sobre tiros em Columbine, sobre os atentados e os seus desdobramentos. E, novamente, eu devo agradecer a TV 247 pela retransmissão das minhas lives e dos meus vídeos. Se você está vendo este Domingo é Freud, à 1h na TV 247, saiba que sempre às 3 ou às 4 da tarde, eu anuncio com antecedência, temos um Domingo é Freud inédito. Se você está me vendo na TV 247, venha ao meu canal e se inscreva para que a gente cresça, apareça mais e os algoritmos compreendam a importância do nosso trabalho, levando conhecimento e reflexão para todos vocês. Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana. Temos aqui um último comentário do Jairo, lá, automatização, isolamento digital, nos interdita de comprar novos circuitos de afetos. Mais uma excelente live, Doni, parabéns, muito obrigado, Jairo, e muito obrigado a todos vocês. Vejo vocês durante a semana, beijos, tchau, tchau.